Salve meus nobres, aqui quem fala com vocês é o Igor, sejam bem-vindos ao meu canal, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito complicado, né? Ciclos. O ciclo talvez esteja controlando a sua vida e talvez você nem tenha percebido, exatamente. Você já reparou que praticamente tudo na nossa vida são ciclos, né? Não sei se vocês já pararam para perceber que a gente conhece pessoas, a gente cria hábitos, a gente começa projetos, a gente perde pessoas, e isso tudo é um ciclo. E mesmo assim, toda vez que a gente termina um ciclo, parece que é o fim do mundo, né? Só que não é. O problema não é o fim dos ciclos. O problema é quando a gente quer viver o que já acabou, quer viver um ciclo que já acabou. Vamos supor, um casamento que durou 20 anos. Era um ciclo na vida da pessoa que infelizmente se encerrou. Só que para a pessoa conseguir finalizar esse ciclo mentalmente é uma guerra absurda, né? A pessoa, posso dar exemplos, né, de amigos que ainda falam, né, da pessoa, parece que a pessoa ainda está na vida delas de alguma forma, né? Elas agem como se não conseguem superar, sabe? E realmente, você superar um relacionamento, você superar um ciclo, né, que você vivenciou por muito tempo é realmente algo devastador. Só que o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente entende que a gente precisa finalizar um ciclo antigo, um ciclo velho, e entender que quando a gente finaliza esse ciclo antigo, a gente abre porta para um outro tipo de ciclo, que pode transformar totalmente a sua vida a um longo prazo, né? As pessoas elas estão acostumadas a querer um resultado a curto prazo, só que, na verdade, ciclos e hábitos, eles são a longo prazo, né? Nem todos, né? Podem ter ciclos que acontecem a curto prazo e também podem ter ciclos que acontecem a longo prazo, como o exemplo do casamento de 20 anos que eu dei, né? Uma pessoa pode ter um casamento ali de 20 anos, isso é um ciclo enorme. Eles se conheceram, olha como é que o ciclo funciona. Eles se conheceram, eles se amadureceram como um casal e acabou, né, no enredo da história acabou não dando certo e teve o ciclo do fim, né? Pensa na natureza, né? Vou dar um exemplo. Existe o dia e existe a noite, né? No nosso planeta existe o verão e existe o inverno, né? E no decorrer a gente acaba perdendo as folhas das árvores, né? Tô dando um exemplo, tô dando um exemplo. Só que depois elas crescem de novo, sabe? Ela encerrou um ciclo, né? De uma estação que as folhas caíram e a natureza entende que esse ciclo se encerrou para abrir outro ciclo e as folhas florescerem novamente, algo bom vir, né? Depois de um ciclo que se finalizou, né? Tudo tem um tempo, tudo cresce, tudo amadurece, né? Tudo se desenvolve e tudo infelizmente tem o seu fim, né? Só que o nosso problema, o problema do ser humano é entender que esses ciclos acabam, né? E a gente tenta impedir isso de todas as formas possíveis, né? A gente quer continuar uma amizade, né? A gente quer que uma amizade dure para sempre. Às vezes a gente quer que um relacionamento dure para sempre. Só que nós temos que colocar algo na nossa cabeça que tudo é passageiro, né? A nossa vida é passageira. A gente está aqui na Terra a gente nasce, a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente amadurece e a gente morre, né? Então, o ciclo da nossa vida chega ao fim, né? Que a gente quer que tudo fique para sempre, né? A gente quer que aquela fase boa da nossa vida nunca passe, né? A gente nunca quer passar por uma fase ruim. Aquela motivação, né? Nossa motivação diária sempre esteja presente. Mas a vida não funciona assim. Os hábitos, eles vivem em ciclo, né? Muita gente acredita que a gente precisa de motivação, apenas, na verdade, muitas pessoas acreditam que a gente depende muito da motivação para mudar, mas isso não é verdade, né? Tipo assim, a motivação, para mim, ela é um ciclo. Para mim, para muitas pessoas que estudaram sobre isso, né? Que a gente tem que, todos os dias a gente tem que acordar querendo conquistar o mundo, né? Só que tem dias que a gente nem quer levantar da cama. Por exemplo, ontem eu acordei numa desmotivação imensa. Só que o que a gente tem que entender que tem dias que a gente, mesmo estando desmotivado, a gente tem que levantar e correr atrás para a gente continuar o nosso ciclo, né? Sabe qual é o erro? É a gente esperar que essa vontade surja, né? Só que
Não é bem assim. A gente tem que correr atrás dessa vontade. É por isso que tanta gente começa a academia na segunda-feira e, porra, para na sexta, né? Aí só volta mês que vem. Eu era uma pessoa assim, né? Aí a gente fica preso nesse ciclo durante anos, que vai começar na segunda-feira, mas sexta-feira acaba, aí fala que vai começar mês que vem, começa mês que vem, começa numa segunda-feira e termina logo em seguida na sexta e cai naquele ciclo, né, de nunca conseguir manter uma constância, de nunca conseguir manter um hábito, que um hábito, ele vem com o ciclo, né, da nossa vida. Então, você consegue perceber isso? Só que isso não é falta de capacidade do ser humano, isso é um ciclo mal construído, né? Os hábitos, eles são como sementes, né? A gente planta, né, esse hábito hoje, nada acontece, nada acontece amanhã e nem depois. Mas você todo dia continua regando aquela semente que você plantou, aquele ciclo que você iniciou. Até que chega um dia que você vai olhar para trás, né, e você vai ver que você virou outra pessoa. Porque você deu continuidade naquele ciclo. Você continuou regando a semente, mesmo sem ver o resultado. Só que chegou num determinado tempo, ao longo prazo, que você vê que a sua vida mudou totalmente, que você vê que você se transformou em outra pessoa, né? E é algo transformador. Os ciclos da vida. Mais um tema aí para eu falar para vocês, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Pessoas que você jurava que ia durar para sempre e hoje vocês nem conversam mais. São pessoas que viraram um desconhecido na vida de vocês. Eu, né, tinha vários amigos, né, durante a escola que, pô, eu era amigo próximo de ir na casa da pessoa, eu conversava todo dia, né, com alguns amigos, alguns melhores amigos, e esses ciclos se encerraram, mas não por falta de plantar a semente ali, não por falta de motivação para querer continuar essa amizade, mas é que a vida ela acabou afastando, né? Isso foi um ciclo que se encerrou naturalmente. Antigamente eu não conseguia entender isso, né? Eu ficava, caramba, eu não falo mais com aquela pessoa, eu não mando mais uma mensagem, a gente não passa horas conversando. Por quê? Porque esse ciclo ele se encerrou naturalmente. A vida ela destrinchou. E muitas das vezes a gente não quer que isso aconteça. Como eu falei, a gente não quer que uma amizade acabe, a gente quer que uma amizade dure para sempre. Só que infelizmente a vida ela é feita de ciclos e uma hora, né, esses ciclos acabam, né? E a gente tende a querer que isso não acabe, a gente se sente mal. Só que é aquela virada de chave, quando você entende que aquele ciclo teve que terminar para começar outro. Aí sua vida começa a andar, você começa a perceber que aquela pessoa passou na sua vida um determinado tempo para você aprender algo. Tanto aprender com o erro, mas também aprender com conselhos. E você não tem que ficar triste porque esse ciclo se finalizou. Você tem que ficar feliz porque aquela pessoa talvez passou pela sua vida e passou por uma boa fase, te trouxe boas experiências, te trouxe boas memórias. E caso aquele passou aquela pessoa pela sua vida que fez um caos, né? Você aprendeu com esses erros para você não se aproximar mais de pessoas assim. Então a gente tem que entender a importância do ciclo da nossa vida. A parte mais difícil que dos ciclos é a gente aceitar, como eu disse, né? A gente não gosta, ninguém gosta de fechar um ciclo. Fechar um ciclo exige que aquela versão de você ficou para trás, né? E para algumas pessoas aceitar isso é totalmente difícil. Aceitar que algumas pessoas mudaram, né? Algumas pessoas não são as mesmas, né? Dando continuidade na amizade. Algumas amizades não são as mesmas, as pessoas não são as mesmas, né? Elas amadureceram conforme o tempo foi passando. Aí você encontra com aquela pessoa que você teve uma amizade muito grande antigamente, mas você vê que não é mesmo aquela intimidade, você não consegue trocar mais aquele assunto, né? E isso é um pouco assustador, é um pouco difícil da gente entender, porque aquela pessoa era uma pessoa muito próxima a gente, né? Eu tô focando mais em amizades porque eu consigo dar um exemplo maior. Mas a gente, né, tem os hábitos, né? A gente tem os ciclos saudáveis na nossa vida, que é ir para academia, que é o hábito, um ciclo de você acordar e ler um livro, de você comer bem. Então, né, são ciclos da nossa vida que uma hora encerra, mas se a gente tiver motivação, né? Se a gente ir atrás da motivação, esses ciclos demoram até o nosso fim da vida, né? Até o fim da nossa vida. Mas dói muito a gente aceitar que um ciclo ele se fechou.
Aí tem o ciclo invisível, né? Mais um tema que é o ciclo invisível, né? Existe um ciclo que destrói milhões de pessoas, né? São aqueles ciclos invisíveis que a gente promete mudar, que a gente, né? A gente muda por dois dias, 3 dias e a gente volta naquele mesmo erro, né? Isso é um ciclo, né? Aí você se sente mais culpado porque você acha que você começou bem, só que aí você cai naquela tentação, né? A gente promete que a gente vai mudar e a gente repete isso durante anos e acaba, né, levando isso, né? São vários ciclos que pessoas, assim, tendem a querer abandonar, que são os ciclos da procrastinação, que são o ciclo da pornografia, que é um ciclo da alimentação, né? Ciclos ruins que a gente fala que a gente vai mudar, a gente pretende mudar, só que a gente nunca muda, né? Então, o problema não é cair, né, nesses erros, vamos se dizer assim. O problema é transformar isso em uma queda, né, na sua rotina. Você cair naquele limbo que você não queria cair e você continuar naquilo, né? Só que tem uma notícia boa nisso, né? Se você criou um ciclo ruim, você também pode criar um ciclo bom, né? Imagina você criar um ciclo de acordar todos os dias. Eu sei que a gente tem o problema da motivação. Só que se a gente não correr atrás dessa motivação, né? Se a gente não correr atrás desse ciclo, nada muda. Então, imagina você criar um ciclo bom, né? Deixar um ciclo ruim, fechar esse ciclo, entender que ele ficou para trás e abrir um novo ciclo de acordar mais cedo, de se preparar para a vida, de se alimentar melhor, um ciclo de orar, um ciclo de ler, né? Independente da sua religião, né? A sua reza, um ciclo de orar que você não tem, de você rezar que você não tem, um ciclo de estudar para mudar a sua vida, um ciclo de dormir melhor, né? Vou dar um exemplo meu, eu não tinha o ciclo de estudar, eu não tinha o hábito de estudar. Hoje eu estou estudando neurociência, estou estudando psicologia e é algo que, para mim, está transformando eu como pessoa, né? Eu não tinha o hábito certo de ir para academia, agora eu estou começando um ciclo mais saudável de ir para academia. Cardio é algo para mim que era um ciclo impossível de eu começar. Hoje já comecei na academia. Hoje não, né? Comecei um ciclo já há um tempo atrás e agora estou, né, continuando esse ciclo, que é um ciclo bom que daqui pra frente, a longo prazo, você vai olhar pra trás e você nem vai mais se reconhecer. Você vai falar, caramba, eu tinha aquele ciclo ruim e hoje eu tô nesse jeito, entendeu? E hoje eu tô com um ciclo totalmente diferente, né? Um ciclo que transformou num hábito saudável. E é assim que a vida muda. A vida tem ciclos e esses ciclos, dentro desses ciclos, tem hábitos. É, engajando um vídeo que eu fiz falando sobre hábitos. Inclusive, se você não viu, tem aqui no canal, é só você entrar no perfil. Mas enfim, voltando ao assunto. São centenas de dias comuns que você escolhe se você quer ter um ciclo saudável ou se você tem um ciclo ruim. Mas eu recomendo que você encerre aquele ciclo antigo, aquele ciclo ruim de procrastinação, né, de uma alimentação ruim, de relacionamentos com pessoas ruins, e você abra um novo ciclo. Você não pode ter medo de começar algo novo, um ciclo novo, porque talvez isso pode transformar a sua vida, né? Então a reflexão que eu quero dizer para vocês, minha reflexão, talvez Deus esteja tentando colocar algo novo na sua vida. Só que as suas mãos, né, elas estão ocupadas segurando o passado, né? Algo que já terminou, que para você é impossível de largar, um ciclo que dói. Mas infelizmente a gente tem que entender que a vida é feita assim, a gente tem que abandonar. Repetindo novamente, a gente tem que abandonar esses ciclos antigos para que ciclos novos venham e transformem as suas vidas. E alguns finais, né, de ciclos passados ruins podem ser livramento para você, entendeu? Então, muitos desses ciclos novos que a gente tem medo de se abrir, às vezes pode ser um ciclo que você tanto pediu a Deus, que você tanto fez a sua reza, a sua oração, entendeu? Então, essa é uma reflexão que eu posso dar para você. Então, finalizando o vídeo, né? Eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? Que eu até anotei aqui. Qual o ciclo da sua vida que terminou, mas você ainda insiste em carregar esse ciclo? Pode ser um hábito, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento. Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu prometo que eu vou ler, né? Pode ser uma versão antiga de você, tá? Pode qualquer tipo de ciclo aí. Porque quando o ciclo ele acaba
tem outro esperando para começar. Então eu quero saber de você, um ciclo que você deixou terminar e um ciclo novo que começou na sua vida. A vida, ela não é feita de momentos perfeitos. A vida é feita de ciclos, né? E cada ciclo ele vai te ensinar algo novo. Pode ser para o seu bem e pode ser para o seu mal. Então, tome cuidado com os ciclos da vida. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, né? É só um assunto, né? A gente vai se desenvolvendo conforme o tempo vai passando. Eu vou aprimorando meus conhecimentos, vou deixando um ciclo novo meu aqui, que é sobre estudar e tentar ajudar pessoas, né? Então, compartilha com alguém que está precisando escutar isso, né? Pode ser com seu tio, sua tia, sua mãe, se está precisando escutar algo novo, né? Um conselho, que um ciclo tem que se encerrar para algo novo entrar, um ciclo novo entrar na sua vida. Então, essa é a reflexão que eu quis deixar para vocês hoje. Não se esqueçam de dar o like aí, curte pra caramba esse vídeo, compartilha com quem precisa. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que tá aqui embaixo e beijão para vocês.